Boa tarde a todos mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença nesta quarta e última sessão sobre questões à volta do património de Moura e que hoje vai ser um pouco mais alargada, porque houve um amigo de Aldeia Nova que sugeriu que se falasse não só da vila em si, mas também do território. E aproveitando essa sugestão, resolvi fazer aqui uma pequena conversa à volta do património em época islâmica, de algumas questões da realidade da história islâmica de Moura e depois, mais para a frente, uma pequena excursão por questões que têm a ver com a valorização desse mesmo património. Eu ia começar por aqui. Ora bem, o que tiveram a ouvir foi o início de uma valsa, a valsa da Moura Salúquia, ou a valsa da Água Castelo, que foi um trabalho mecenático da Água Castelo em princípios do século XX, quando se instalaram em Moura, e beneficiando da relação de amizade que havia, ou familiar que havia, não sei bem ao certo, entre a família Assis, que era a proprietária da exploração da Água Castelo, e Alfredo Keil, autor, nem mais nem menos, da música do hino nacional, e que compôs esta valsa. É uma peça um pouco já fora de época e fora de moda, mas que resultou muito bem e que foi editada pela Câmara Municipal em 2016, numa interpretação do pianista Mauro Dilema. Moura Salúquia é um personagem mítico da história de Moura. Interessa aqui menos dizer que Salúquia é o ponto elevado de uma fortificação. Isso aqui não interessa rigorosamente nada. O que interessa mais, em termos de memória da localidade e em termos da construção da memória da localidade, é de facto essa mitização de um personagem, a criação de uma lenda romântica à volta desse personagem e todo o mito que em Moura se criou. Há uma série de coisas que se chamam Salúquia, naturalmente, na nossa terra. Isso é muito mais importante, neste caso, do que a realidade dos factos. Além do mais, seria uma grande ousadia naquela época ter uma alcaidessa, ter uma mulher à frente da fortificação. Mas, como digo, esse aspecto é o menos importante. O que é que justifica a presença mítica deste personagem, da Moura Salúquia, ou qual é que é a importância de Moura naquele território, é aquilo que vamos ver já de seguida. Em primeiro lugar, importa referir que a realidade do território em época medieval não é aquela que nós temos hoje. No numeramento de 1527, Moura tinha cerca de 6.500 habitantes, os quais se concentravam naquele que era o grande eixo, o eixo principal do território, que estava entre Moura, Safara, Santaleixo e depois, naturalmente, em direção a Aroche. Reparem que temos aqui cerca de 75% dos habitantes deste espaço, deste território, corresponde ao atual Concelho de Moura. E porquê é que isto é assim? Isto é assim por uma razão de ordem prática. É assim porque aquela área, a área entre Safara e Santaleixo, corresponde, na realidade, à zona da grande mineração e das minas de prata que fizeram a riqueza do território desde a época muito antiga. Há uma fonte árabe, o Arrazi, que fala no território de Totálica, onde se explorava a prata em segredo. Não é que fosse rigorosamente em segredo, o que acontece é que a população controlava muito de perto essas minas. Totálica ficava, segundo defende Cláudio Torres, e creio que com toda a razão, mais ou menos neste triângulo entre Vila Verde Ficalho, Santaleixo da Restauração, a zona do Sobral da Adiça. E que fica precisamente num espaço que é cruzado de uma ponta à outra pela ribeira de Totalga. Portanto, o topónimo é muito antigo. Eu marquei aqui com estas duas estrelinhas Santaleixo da Restauração e depois o São Pedro da Adiça. É um território muito rico desde épocas muito antigas, onde há mineração e onde há a chegada de peças como esta,
Esta é uma peça de ouro que faz parte do Tesouro do Álamo, é um tesouro da Idade do Bronze, que está hoje no Museu Nacional de Arqueologia, tal como está no Museu Nacional de Arqueologia esta outra peça, um Timiaterion da Idade do Ferro, portanto peças várias centenas de anos, ou no caso do Tesouro do Álamo, milhares de anos antes de Cristo, e que são peças particularmente importantes do ponto de vista estético, do ponto de vista simbólico e naturalmente do ponto de vista material. Estamos numa zona de grande riqueza, repito, do ponto de vista da mineração e da metalurgia. Temos ainda estas plaquinhas que desapareceram, temos apenas o seu testemunho num manuscrito que existe na Biblioteca da Academia das Ciências. Foi feito um decalque, o decalque foi feito por alguém naturalmente que não dominava a escrita, esta escrita, e portanto haverá aqui algumas falhas. Presume-se que possa ser um latim barbarizado, um latim da Alta Idade Média. Em todo o caso as placas nunca foram escritas, mas é evidente que são placas de registro e que estão relacionadas com a mineração. Pontos importantes deste território. Sítio como Santa Leste da Restauração. Reparem que Santa Leste da Restauração está organizado como uma pequena acrópole. Esta rua chama-se toda ela, em volta da igreja, ou da atual igreja, a Rua Nova. E depois a localidade organiza sempre pequenos socalcos até chegar ao ponto central da fortificação. Nós não podemos dizer que Santa Leste fosse totálica, mas há uma elevada probabilidade de um sítio como Santo Aleixo corresponder de facto, se não à localização da Totálica, pelo menos a um dos sítios importantes desse território. Tal como as zonas à volta da Serra da Adiça, porque a Serra da Adiça é que obviamente é a grande mãe deste território em termos de fornecimento do minério e nomeadamente em termos de fornecimento da prata. Temos a atual localidade do Sobral da Adiça. Convém referir, no entanto, que a localização original da localidade não era bem esta, o sítio antigo de fixação da população não era este, mas sim o São Pedro da Adiça. São Pedro da Adiça, que é uma ermida que fica, atualmente é uma ermida que fica a cerca de 3 km da aldeia, onde foram descobertas duas grandes impostas da Alta Idade Média e onde foram encontradas telhas como esta. Não esta é do Castelo de Moura, mas telhas com este tipo de desenhos e que correspondem efetivamente a telhas que nós sabemos pertencerem ao período islâmico. O que quer dizer que na zona em volta de São Pedro da Adiça havia naturalmente uma povoação antiga, tal como muitas outras cuja localização precisa nós desconhecemos e que tem a ver com essa exploração do minério da Adiça. É muito curioso nós verificarmos que todos os anos há ainda uma romaria que faz a ligação entre os dois sítios, entre a igreja de São Pedro, entre o sítio original, digamos assim, da povoação e a povoação atual. É uma procissão particularmente interessante, muito bonita, é um percurso quase onírico entre passado e presente e que todos os anos se faz. Oxalá se faça também este ano, porque aqui este vosso amigo é cliente habitual e assíduo da Romaria do São Pedro da Adiça. Ora bem, posto isto, eu iria passar agora a dar algumas indicações sobre o sítio islâmico de Moura. Naturalmente que nunca foram feitas escavações sistemáticas fora de Moura. Moura, a esse nível, é um território quase inédito em termos da região alentejana. Foram feitas escavações arqueológicas dentro da povoação, mas fora muito pouco, excetuando o Castro da Azogada nos anos 40 e mais recentemente as escavações do Rui Monge, muito importantes no Cabeço Redondo, mas de facto para estas épocas, época romana e época medieval, não há intervenções arqueológicas no concelho. Ora bem, seguindo em frente, uma das questões fundamentais que há para resolver neste território é o nome antigo de Moura. Moura não se conhece o nome antigo, normalmente refere-se como sendo Arocitana, sabe-se que não é exatamente isso, mas recentemente o José Gonçalo, a Vanessa e eu, nos nossos trabalhos de arqueologia do Castelo, chegámos à conclusão que Moura pode corresponder a um sítio que as fontes islâmicas referem como Lacante. Há várias que referem, o Bet Jaten Nefs refere, o Ibn Idari refere e, sobretudo, o Ibn Ayyan refere um sítio que ficava perto de Aroche e que tinha
como chefe um tal Faraj Ben Khair al-Tutaliki, alguém que liderou revoltas a partir de Arosh e de um sítio que é Dankat. Ora, Dankat não existe, mas existe Lakant. Há aqui um problema de ordem filológica ou ortográfica, é que quem fez a transcrição deve ter confundido o L com o D, que em cursivo são muito semelhantes. Mas essa questão já lá vamos em relação à localização do Lakant, que é de facto a proposta que nós fazemos, a coincidência entre o Lakant antigo e a localidade de Moura atual, e depois já se explica porquê. E a explicação está aqui, é este o desenho que eu referi há pouco do Mário Romero, são uma série de estampilhas da Alta Idade Média que referem à existência de uma Eclésia Santa Maria Lacantensis in Agripe. Portanto, a Igreja de Santa Maria de Lacante. Seria um dado a não ter em excessiva conta, não fosse o caso de estas estampilhas terem aparecido todas em Moura ou nas suas imediações. E, portanto, nós pensamos que há, de facto, aqui alguma lógica entre a coincidência das estampilhas do sítio de Lacante e o tal Lacante das fontes islâmicas, que até hoje não tinha sido identificado e que nós pensamos ter identificado de uma forma positiva. Mas as coisas ganham sentido quando olhamos para o Castelo de Moura e percebemos que o Castelo de Moura tem duas grandes matrizes. Por um lado, a riqueza mineral, os minérios em volta, a Adissa está ali a 10, 15 quilómetros em linha reta, e por outro lado, a riqueza em água, que é aquilo que justifica, desde antes de Cristo, a fixação humana naquele sítio. O Castelo de Moura está sobre uma falha geológica que faz com que a água que vem da Serra da Adissa, todo aquele aquífero, ao chegar à zona do castelo, faça o efeito de um furo artesiano. E, portanto, sobe. Isso faz com que, já o referi nas nossas conversas passadas, a água surja no ponto mais elevado da fortificação, o que é naturalmente uma coisa muito pouco vulgar e que as fontes escritas referem sempre de forma sistemática. Também já falei outro dia aqui um pouco da localização islâmica ou do sítio islâmico de Moura, não vou estar a insistir. A fortaleza está aqui, neste ponto que eu mostrei há pouco, o cemitério na correspondência da atual moraria e depois as estradas. Bom, o ponto essencial, o que nos levou a fazer a ligação entre Adissa, Lacante, minérios, riqueza, etc., está nesta lápide. O que é que esta lápide diz? É uma lápide de meados do século XI que assinala a construção do minarete da Mesquita de Moura, mandada para fazer pelo Emir de Sevilha. E há aqui qualquer coisa de invulgar, que é o Emir de Sevilha mandar fazer um minarete de uma mesquita num sítio que, objetivamente falando e do ponto de vista estratégico e militar, seria de terceira ou quarta categoria, sendo generoso e falando no contexto do Ocidente da Península Ibérica. Portanto, há razões de ordem política, e esse é o nosso raciocínio, há razões de ordem política que levam a que esta lápide seja instalada, seja mandada a fazer em Moura, e essas razões de ordem política têm a ver com a apropriação das minas. É uma forma de marcar a propriedade sobre o território e, naturalmente, aquilo que era mais importante, a propriedade sobre as minas de prata. Durante as escavações que fizemos fora da Alcáçova, nesta zona, o que é que nós encontramos? Encontramos todo este conjunto de estruturas que, enfim, fazendo aqui uma leitura assim um pouco primitiva, deu-nos uma rua do período islâmico, aquilo que nós pensamos que pode ser a localização da antiga mesquita, o que aqui está é a Igreja de Santiago, feita já no século XIV, isto é o altar da Igreja de Santiago, é uma escavação ainda que está ainda por terminar, e deu-nos aqui, onde está este tracinho verde, um muro, que eu já mostro de seguida, e que nós pensamos que deve ser a base, o embasamento da Torre da Mesquita. Aliás, a proposta, devo dizer-se, na verdade, é do José Gonçalo. A base é esta, são cerca de 4 metros de embasamento, o que daria qualquer coisa como isto, cerca de 16 metros de altura. Porquê? Porque há um rácio, há uma relação entre base e altura na construção das torres das mesquitas e que não é sempre o mesmo, refira-se. Nestas é de 1 para 4, nas mesquitas mais recentes a proporção sobe de 1 para 5,5 ou de 1 para 6. O que nos permite, para este tipo de construções, presumir que seria uma torre deste género, eventualmente menos espetacular e menos bonita que a torre do Alminar de San Juan, que fica na cidade de Córdoba. Temos aqui o exemplo do outro rácio mais alongado, que é o da Giralda,
que para 13 metros e meio, 13 metros e 70 de base, tem mais de 70 metros de altura. Portanto, é uma proporção que se vai alongando, digamos assim. É evidente, repito, o alminar ou o minarete da Mesquita de Moura não teria aquela espetacularidade, mas apesar de tudo, para o Emir de Sevilha mandar fazer ali a construção, algum destaque haveria de ter. Temos depois ainda do período islâmico o que resta da fortaleza. A fortaleza era em Taipa, a última, do período Almohade, portanto, da segunda metade do século XII, e é toda destruída no princípio do século XIX, cerca de 1815, para se converter a taipa, ou melhor, aquilo que estava dentro da taipa, que era salitre, em matéria-prima para fazer pólvora. Ou seja, houve aqui, nós que falamos tanto em reciclagem, houve aqui uma reciclagem intensiva. A muralha desapareceu para dar origem à pólvora. Esta torre não foi destruída porque estava em cima da Câmara Municipal. Antigamente a Câmara Municipal era aqui. E tiveram medo que o edifício destruísse a Câmara. Aquilo que aqui está são pinturas a cal, com que no final do período islâmico tentavam de alguma forma mimetizar ou imitar aquilo que era a forma de organização das grandes muralhas ou dos grandes panos da época romana e tardo-romana. Neste caso, esta que aqui se mostra é Idanha Velha. Nas escavações que foram feitas dentro da Alcáçova, portanto já nesta zona e anteriormente inclusivamente às outras do exterior, o que é que nós encontramos? Para além de uma imensidão de estruturas do século XVIII, como estas que aqui estão, do século XVI, do século XVII, encontramos aqui estruturas do período islâmico. Eu vou tentar decifrá-las um pouco muito rapidamente, onde é que elas estão. Aqui está uma rua. Esta rua foi cortada depois por muros em época cristã. É uma coisa muito curiosa, é que a seguir à Reconquista, eles não reconfiguram o espaço urbano do interior do castelo, adaptam-no de acordo com as suas intenções. Só em meados do século XIV, quando é feita a muralha e quando é feita a torre de homenagem, é que há uma reorganização da Alcáçova, ou que efetivamente é criada uma Alcáçova. Até aí há uma adaptação. E, portanto, nós encontramos aqui uma rua, restos de uma rua, restos de uma casa do período islâmico e restos dos limites, digamos assim, um triângulo. Este triângulo corresponde àquilo que está de uma outra casa do período islâmico, que eu já mostro a seguir, e aquilo que aqui está, aqui, esta linha que se vê, eu vou voltar atrás porque se vê melhor aqui, esta linha corresponde a uma canalização medieval pós-islâmica. Que casa é esta que nós encontramos? Bom, encontramos só um bocadinho da casa. O pátio, uma parte do pátio central, uma parte de um compartimento e uma parte substancial de um salão com a alcova, o sítio onde as pessoas dormiam. O chão aqui está abatido seguramente por força dos movimentos tectónicos, ou seja, dos terremotos que assolam com alguma regularidade na nossa região e que devem ter feito colapsar o pavimento por causa de alguma estrutura, de alguma canalização que existe por baixo. Aliás, os muros normalmente, melhor dizendo, perdão, os pavimentos normalmente no Castelo de Moura não estão muito nivelados precisamente por causa das movimentações que devem ter ocorrido. Qual é que era o aspecto dessas casas, que é aquilo que interessa? Eram mais ou menos assim, ou melhor, estas são da Alcáçova de Mértola, isto é a casa número 10 do bairro Islâmico de Mértola, mas as de Moura seriam mais ou menos assim, com um pátio central descoberto, que é aquilo que se vê aqui, esta zona aqui da tijoleira, e depois com os compartimentos organizados em volta desse pátio central. Moura não deu assim coisas muito espetaculares em termos de achados, não tanto como Mértola ou não tanto como Silves, que são os sítios principais no nosso território, mas temos uma série de peças absolutamente invulgares, como esta que aqui está, que é uma escápula, uma parte de uma plata de um boi, que diz Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, portanto tem aqui a invocação, em nome de Deus o Clemente, o Misericordioso, e depois uma série de repetição de consoantes do alifato, provavelmente para mostrar a alguém no exercício da aprendizagem da escrita. Parece-me isso muito mais lógico do que normalmente o facto de quando se encontra este tipo de inscrições é sempre mágico ou apotropaico. Eu costumo dizer na brincadeira que nós na arqueologia, quando não sabemos exatamente o que é que as coisas são, despachamos isto com o mágico e o apotropaico e resolve-nos os problemas todos. Temos aqui também uma mão, uma pequena mão, que não deve ter mais do que este tamanhinho e que servia naturalmente de amuleto ou de objeto de proteção. E temos depois uma placa de uma arqueta com este desenho e com estas duas figurinhas que apontam misteriosamente para o centro, para a rosácea, que é uma peça que deve ser de finais do século XII ou princípios do século XIII. Há uma muito parecida em Londres, no Victoria and Albert Museum,
que tem exatamente o mesmo tipo de desenho, e o que nos permitiu também fazer o paralelo e tirar, digamos assim, a datação, foi não só esta peça, aliás, eles baseiam a datação deles na peça de Moura, mas antes disso, a peça de Moura usou como paralelo a cerâmica esgrafitada de Múrcia, que é da segunda metade do século XII, e reparem como o desenho das sobrancelhas, a ligação entre a sobrancelha e o nariz e os olhos é muito, muito parecido com a peça que nós temos em Moura e, portanto, devem ser naturalmente objetos do mesmo período. Ora bem, eu não sei se já estão todos dormindo, ainda não. E agora passar por uma coisa que me parece muito importante, é que nós, nestas questões da memória, nós somos transmissores da memória, em particular os historiadores temos essa responsabilidade muito direta, nós somos transmissores da memória e foi uma coisa que nos empenhámos também do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, enquanto estivemos na Câmara Municipal, foi em tornar a reabilitação da memória como parte essencial do nosso discurso e como parte essencial daquilo que nos parece ser a cidadania. O que eu vou mostrar de seguida são questões que têm a ver com o património, já não com o património islâmico em si, embora também de forma tangencial, mas com aquilo que é o património de Moura e a forma como nós o fomos reabilitando. E quando eu digo nós, faço particular questão de sublinhar que não há aqui nada de pessoal neste tipo de exposição. O nós são as equipas autárquicas nas quais me integrei, nas quais colaborei e, portanto, naturalmente tenho cota parte na responsabilidade daquilo que aqui vai ser mostrado, tal como tem o Zé Oliveira, tal como tem o Rafael Rodrigues, tal como tem acima, claro, ainda mais o José Maria Pós de Mina, tal como tem a Maria José Silva, enfim, todos os colegas que foram passando pela variação e que tiveram aqui um papel que eu acho que de grande importância e porque temos essa obrigação do ponto de vista cívico, creio eu. Desculpem-me esta parte prédica, mas não é só o facto de ser historiador, o transmitir para as gerações que vêm a seguir aquilo que é o nosso passado e fazer desse passado parte do desenvolvimento, acho que nos deve motivar. E, portanto, eu ia passar agora muito rapidamente a uma série de imagens sobre as intervenções que foram feitas em Moura ao longo de 20 anos. Memória e futuro, porque é disso que se trata, é de projetar o futuro. A Igreja do Espírito Santo, tal como estava antes, num estado muito mau, francamente precário, e tal como ficou depois, sendo que atualmente é espaço onde são feitas apresentações de livros, exposições, pequenos concertos, etc. Os quartéis, que deixaram de ser esta zona guetizada dentro de Moura, para passarem a ser um sítio que é utilizado por toda a população e, creio eu, com bastante agrado. Tal como a Igreja de São Francisco, que estava francamente em mau estado, aqui com problemas inclusivamente, grandes infiltrações e de assentamento que fazia com que estivesse a fissurar e que também foi a reabilitar. Tal como o Museu Gordilho, o antigo quartel dos bombeiros, que deixou de ser este espaço, enfim, que era aproveitado de forma mais ou menos transitória para ser um sítio que tem atualmente, alberga uma parte importante da coleção, da excelente coleção de joalharia do Alberto Gordilho. Tal como o edifício de recepção ao turista, isto era o castelo como era antigamente. A entrada do castelo estava assim e hoje está assim. Parece-me que há aqui uma diferença muito, muito considerável. Tal como a torre de homenagem, que era invisível porque não tinha luz lá dentro. Nós chegávamos lá e não tínhamos forma de ver o que estava dentro e que hoje é visitável desta forma. Tal como o Jardim das Oliveiras, que era um espaço completamente desaproveitado e que, em função daquilo que é a importante tradição do olival e a importante presença histórica e económica nos nossos dias do olival no nosso território, foi transformado neste espaço de utilização de toda a população. Tal como o Matadouro, que ficava junto à moraria e que não tinha grande utilização e que passou a ser um dos espaços do Museu Municipal, sendo que a primeira exposição foi esta, precisamente sobre a água, património de Moura, que aliás esteve um pouco na origem também depois da gravação da valsa da Água Castelo. O Pátio dos Rolins, que era um sítio de habitação com grandes deficiências e com grandes carências e que foi reabilitado e continua a ser sítio de habitação. Aqui há uns tempos li de um desses CEOs dessas empresas que agora fazem as grandes reabilitações e depois realojam lá quem pode pagar, dizia que nós não podemos
Não temos condições para que pessoas de rendimentos baixos ou da classe média habitem em edifícios classificados. Ora bem, nós achamos exatamente o contrário. Achamos que pessoas de menores rendimentos podem e devem viver em palácios. E foi isso que foi feito. A habitação que aqui está é um espaço de habitação social onde as pessoas continuam a morar até aos nossos dias. Passando depois para fora de Moura e para continuar e para terminar, e estamos quase a acabar naquela senda do ciclo fundamental ou da via fundamental do Conselho, temos aqui a igreja de Safara, antes e depois da reabilitação, e a igreja de Santo Aleixo, antes e depois da reabilitação. Ora bem, antes mesmo de terminar, e não querendo deixar de referir naturalmente também os colegas da última variação, por uma questão quase de pudor, deixei-os de parte nesta referência, o José Gonçalo Valente, a Céu Rato e o Joaquim Simões, que participaram em todos estes projetos e que participámos em conjunto em todos estes projetos de reabilitação. Isto, no fundo, resume um grande projeto intitulado Parcerias para a Regeneração Urbana, que foi levado a cabo ao longo de muitos anos, que nos diziam que era impossível e que nós fizemos questão de mostrar não só que era possível, como era necessário e que faz parte daquilo que é a construção do futuro. Nós temos uma parte que é a memória e depois temos outra parte que projetamos para a frente. E queria mesmo terminar, e com isto encerro este ciclo de quatro pequenas conversas, com uma coisa que me emocionou particularmente, que vi outro dia no Facebook e que partilhei no meu Facebook, que é de um miúdo, que eu acho que é de Pias, eu acho que o rapaz é de Pias, e fica a pensar sempre, o futuro passa por aqui, o futuro passa por moços como este, que faz esta gravação absolutamente extraordinária. É a eles que o futuro pertence, não é? São eles um dia quem vai tomar as rédeas disto e nós temos que ter isso em particular atenção. Eu por aqui terminava, antes de depois voltarmos a conversar, se vocês achassem importante e necessário. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.